Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque, assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qualquer que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém. Nesta palavra de João, no primeiro capítulo, no primeiro verso, no capítulo 3, aqui retrata e relata todos aqueles que estão em Deus. Aqui já é justificado por Deus. Mesmo assim, todos lutam para não pecar. Todos lutam pela sua vida espiritual e contra a carne. Nós lutamos e carregamos esta cruz para que possamos um dia trocar essa cruz por uma coroa de glória. E este é o nosso sacrifício. O Senhor Deus não quer o sacrifício em adoração a Ele. Não. O Senhor quer obediência. Mas tem que ser da nossa parte. Querer ser obediente. Esta palavra é simples, mas na prática ela se torna pesada, porque o nosso corpo, a nossa carne, quer uma coisa, o nosso espírito quer outra coisa. Então uma pende para a outra. Mas se nós alimentarmos o espírito, a nossa vida será espiritual. E aqui João retrata e relata do que veio por amor a nós. O que Cristo deu. O que Deus Pai, o nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra, fez por nós. E ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido. O Pai concedeu isso, vendo a humanidade que já estava destruída. E se ele deixasse todos já estaria consumido ou se destruindo e a terra estaria já em outra fase. Ainda que o mundo que estamos vivendo está em perigo, está em destruição, há uma porcentagem, há uma parte que ainda adora Cristo, ainda tem fé, ainda tem Deus. E nós estamos vivendo na terra
desfrutando do livramento, desfrutando da vida, porque Deus ainda está nos assistindo. Porque uma vez Deus se arrependeu de ter feito o homem e ele destruiu a humanidade com água. E ele refez tudo de novo, lá no dilúvio, com Noé. E ele fez de novo. E fez para si uma tribo depois que saiu do Egito. E depois se arrependeu de novo. Por quê? Porque o povo é rebelde. O ser humano, ele quando pende para a carne, ele se torna rebelde. E a Bíblia diz que mesmo se Deus aparecer e pedir para não pecar, o corpo, a carne treme, estremece, mas não obedece, porque a carne foi feita no pecado, para o pecado. Então, desde a fundação do mundo, mesmo que o Espírito que está dentro de nós, o fôlego de vida, é de Deus, a nossa criação foi feita na carne. Então a carne é terrena, e ela não pode pender para as coisas da carne, porque senão se torna e puxa, um abismo puxa o outro. Tem que puxar e subir para cima, para as coisas de cima, para que possa ser plenamente purificado espírito, alma e corpo. Então Deus amou o mundo de tal maneira, Ele concedeu a Jesus para que viesse mostrar como fazer para se salvar. Para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, para salvar o seu corpo. E Ele amou o ser humano. Ele amou. Mas Ele diz aqui, nas palavras de João, qualquer que permanece nele, em Deus, não peca. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, desde a fundação. Mas assim, e nisto o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para desfazer as obras de Satanás, do diabo. Qualquer que é nascido de Deus se fez uma nova criatura, aceitando Jesus, aceitando Deus e aceitando a sua aliança, não comete mais o pecado, porque não pode pecar, porque é nascido de Deus. É lógico, é claro que nós vamos pecar. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso. Mas aqui está dizendo o pecado de morte. E aqueles que amam o pecado e não querem se arrepender. Se nós, então, temos um Deus, o Espírito Santo, que intercede por nós, nós temos que fazer o nosso papel pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus sobre as nossas vidas, que não nos chama mais de obra, que não nos chama mais de servos, mas sim de filhos, herdeiro e cordeiro de Cristo nas regiões celestiais. E Ele aguarda a nossa atitude para fazer o possível para estar na justiça de Deus e sermos aceitos por Deus. Este é o amor que Deus tem por nós na esperança. Deus tem esperança no ser humano para que não peque, para que não fale, para que não desvie, para que não olhe para as concupiscências do mundo e da terra. Este é o amor que Deus tem para nossas vidas, para que nós venhamos seguir os passos de Jesus. Ele nos chama agora de filhos, mas não de filhos bastardos. Muitos estão entregando as suas vidas, entregando a sua cruz,
e cedendo às concupiscências do mundo, às concupiscências da carne. Porque o pecado, ele não é ruim. O pecado, ele tem sabor. Ele é bom, o pecado não é ruim. Mas as consequências do pecado levam o homem, a mulher, para a destruição e não tem parte com Deus. Por isso que Deus veio resgatar o homem, dizendo: o final do pecado não é para você, mas lute contra a sua natureza carnal, que o espiritual te levará para um gozo de glória. Nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim é contra os principados e contra a potestade do ar que luta contra a nossa vida, para que nós venhamos desviar do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Que nós possamos estar em Deus, que Deus está em nós, tentando fazer que nós não olhemos mais para trás e nem para as coisas que nos traz a concupiscências da carne. Nós não podemos pecar. Esta é a lei que está em nós e nos nossos corações, para que nós possamos estar de pé e Cristo fortalecendo as nossas vidas todos os dias, sabendo que nós estamos fazendo a nossa parte. Que nós possamos estar em Cristo e Cristo em nós. A Bíblia diz, e o próprio Jesus diz: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, você pode pedir tudo e vos será feito. É uma aliança, é um enxerto, é uma concretização de Deus para com o homem e o homem para com Deus. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barros, nós somos tendenciosos a pecar. Mas o Senhor espera da nossa atitude a luta pela nossa vida espiritual, estarmos ligados nele e ele está enxertados em nós. Nós enxertados nele para que sejamos e venhamos ser justificados pelo Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por este devocional, por este dia, pela sua palavra, que hoje nos lava. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor lava as nossas vestes, lava o nosso corpo, purifica a nossa mente, lava os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós venhamos estar mais firmes em Tua presença, para te exaltar, para te glorificarmos na terra, não somente com as nossas bocas, mas com a nossa atitude, com as nossas obras, para que o Teu nome venha ser glorificado na nossa vida e nós venhamos dar fruto e fruto de justiça. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, obras, pensamentos, atitudes, porque nós somos falhos. Nós somos tendenciosos, ó Deus, a pecar. E se não for o Senhor que nos perdoe, e se não for o Senhor que nos justifica, o que seríamos de nós? Nós venhamos, ó Deus, te dar graça por este dia de estarmos vivos e pela Tua graça de sermos sustentados pelo Senhor. É no Teu nome santo que eu te agradeço pela Tua infinita misericórdia e graça, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco, ó Pai, com a nossa família, os nossos familiares, com os nossos irmãos, com cada um, ó Deus, que está em Ti e o Senhor nele, esperando a ação do ser humano. Fique conosco mais um dia e nos dê vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.